Olha só, eu tô com a Bíblia aberta no livro de Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6 está escrito: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu quero falar sobre adultério e eu gostaria de ler alguns versículos da Bíblia para nós ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. No livro de Provérbios, no capítulo 6, eu quero ler a partir do versículo 20. Aqui o título está escrito: Advertência contra a mulher adúltera. Versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Versículo 24. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sob brasas sem que se queime os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo. Versículo 32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. No capítulo 7, o título está escrito: Mais advertências contra a mulher adúltera. Versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Versículo 5. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque, olha só, gente, porque da janela da minha casa, das minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com veste de prostituta, e é astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. E de cara impudente lhe diz: Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te, e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor. Até pela manhã gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração. Como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca.
Não se desvie o teu coração para o caminho dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Aos Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 4, está escrito: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Como nós podemos ver pela Bíblia, o adultério é pecado. É um pecado que tira a pessoa do reino de Deus. A palavra de Deus não permite que um homem ou a mulher comete esse pecado de adultério. Deus, ele não concorda e Deus não aceita esse erro da pessoa, esse pecado. Um jovem, um rapaz, uma moça, quando eles estão namorando, quando eles vão para casar, na igreja, ali no altar, o homem e a mulher, diante do seu líder, do seu pastor, do padre, eles fazem ali os seus votos de aliança. Eles fazem aliança um com o outro, a aliança do casamento, e tem ali as promessas. E entre elas está a promessa da fidelidade. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus, ele é testemunha dessa aliança que ambos fizeram ali no altar. Infelizmente, muitas das pessoas casam e parece que depois eles esquecem desse voto, dessa aliança que eles fizeram um com o outro, de se manterem fiéis um ao outro. Aí, com o passar do tempo, aí começam a vir os probleminhas da vida, que é normal acontecer em todas as pessoas, nos lares das pessoas, entre as pessoas. Aí começam a vir os probleminhas, aí começam a vir discussões, briguinhas. Aí assim, aos poucos, parece que o amor vão se esfriando entre o casal. O camarada, às vezes a mulher casa com o rapaz, que o rapaz ele é mulherengo, ele não consegue ficar só com a sua esposa. Muitas das vezes a mulher também é a mesma coisa, é uma mulher que não consegue ficar só com seu esposo. Aí começa a vir o problema da traição. E isso é muito grave no casamento, no relacionamento entre o marido e a mulher. E eles acham que não tem importância, que não tem problema. O marido trai a mulher às escondidas, acha que a mulher não vai ficar sabendo, e muitas das vezes ela não fica sabendo mesmo,
porque às vezes a traição é feita, é bem feita às escondidas, e assim ele trai a sua esposa. Muitas das vezes a sua esposa, como nós vimos nessa passagem de Provérbios, no capítulo 7, aonde a mulher aproveitou que o seu esposo não estava em casa, ele saiu para a viagem e ele levou muito dinheiro por causa que ele ia demorar, a viagem era longa. Aí ela aproveitou isso e saiu ao encontro procurando alguém para trair o seu esposo. E ali ela encontrou aquele jovem, infelizmente, e a Bíblia fala que aquele jovem foi como se fosse um boi para o matadouro. A Bíblia, ela nos aconselha para que a gente não venha praticar esse erro. Você que é casada, você que é casado, que é fiel ao seu marido, que bom, parabéns. Continue assim, sendo fiel ao seu esposo. Tem tantas pessoas que estão com o casamento destruído por causa desse erro, por causa desse pecado. Muitas das vezes a mulher acha que o marido não vai descobrir e uma hora ela dá com burros na água, vamos dizer assim. O marido descobre, destrói a vida dela, destrói o casamento dela. Uma coisa que parecia que ia ser muito bom, o inimigo armou uma cilada para ela e ela não vigiou. E aí o marido descobre, separa filhos do pai ou separa filhos da mãe, porque quando um separa o filho, ou fica com a mãe ou fica com o pai, tem o seu casamento destruído. O marido também tem seu casamento destruído. Algo que era para ser bênção na vida do casal passa a ser agora uma destruição. Por causa de quê? Por causa da traição. E nós vemos, infelizmente, a gente vê nesses programas de televisão, como por exemplo em novelas, parece que é tudo normal, é a traição, marido trair mulher, parece ser uma coisa normal, só que isso não é certo, isso não é normal, e parece que são incentivos para as famílias, para o marido, para a mulher, a traição. Na televisão, na internet, nas redes sociais, a gente vê tantos sites, são muitos os sites ali, incentivando encontros de casais, incentivando a traição, mulheres casadas procurando pessoas para trair o seu marido. E do mesmo jeito, homens casados à procura de mulheres casadas. São sites que, para eles, tudo isso é normal. A gente vê em vários lugares, nas grandes cidades, tem ali as boates onde tem encontro de casais, onde o marido de uma fica com a mulher do outro, o marido da outra fica com a mulher do outro, e são trocas. E eles acham tudo isso normal, só que pela Bíblia, igual nós podemos ver, Deus, ele não aceita o adultério. O adultério é pecado, e se a pessoa não se converter, não receber Jesus como seu Salvador, não deixar esse pecado, infelizmente essas pessoas elas vão morrer sem salvação. Tem as redes sociais, é o maior perigo hoje. Hoje em dia está sendo uma destruição na vida de muitas famílias. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa da internet? Então vamos ter cuidado e vigiar. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.